Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A partir de agora, você vai conhecer um pouco mais sobre as principais editoras mineiras. Inspirada pelo projeto Editando o Editor, desenvolvido por estudantes da Escola de Comunicação e Artes da USP, a pesquisa História da Edição em Minas, que serve de base ao presente trabalho, teve início em 2008, na Faculdade de Letras da UFMG. A finalidade era reunir depoimentos e experiências de profissionais da edição e permitiu que os pesquisadores tivessem a oportunidade de conhecer grandes editores brasileiros, tais como Flávio George Aderaldo, Arlindo Pinto de Souza, Enio Silveira, Jacó Ginsburg, Cláudio Giordano e Jorge Zahar, conhecer suas histórias de vida e o seu trabalho editorial. A implantação de prensas no Brasil aconteceu somente em 1808, isto é, 400 anos após a invenção da imprensa na Europa, do que se conclui que a história da edição no Brasil começou séculos depois. Não há em Minas Gerais um grande volume de documentos referentes à editoração e o material bibliográfico sobre o assunto é escasso. Contudo, o que existe reafirma a aptidão do Estado para a contestação política. É o que se pode perceber, por exemplo, pelos registros de publicações anteriores à legalização das artes tipográficas, como as Cartas Chilenas, publicadas em Vila Rica, atual Ouro Preto, em 1789, que satirizava o governo da então Capitania das Minas Gerais. Como a história tende a privilegiar quem possui o poder, considera-se como a primeira impressão em Minas Gerais o canto encomiástico, que homenageia o então governador Pedro Maria Xavier de Ataíde e Melo, apesar de ter sido escrito quase 20 anos após as Cartas Chilenas. De toda forma, não se pode negar a importância de Minas Gerais para a história da edição no Brasil. Entre 1821 e 1822, apareceu a imprensa em Vila Rica, atual Ouro Preto, pelo trabalho de dois leigos em tipografia, o chapeleiro e cirgueiro português Manuel José Barbosa Pimenta e Sal, que mais tarde passou a assinar Manuel José Barbosa, e o padre José Joaquim Viegas de Menezes. Para quem não sabe, cirgueiro era aquela pessoa que fazia obras de seda. A oficina de imprensa ficou pronta no final do ano de 1821 e funcionou precariamente. A partir de 1822, quando Dom João autoriza a imprensa no reino, várias cidades mineiras instalaram suas tipografias. Nesse mesmo ano, em Ouro Preto, foram instaladas a Tipografia Nacional e a Imprensa Patrícia, de Barbosa e Cia, na qual foi editado, em 1824, o primeiro jornal do estado de Minas Gerais, a Abelha de Itacolumi. Em 1827, instalou-se uma tipografia na cidade de São João del Rei. No ano de 1828, em Diamantina, e em 1830, em Mariana. O primeiro livro impresso em Minas, mais exatamente em Vila Rica, data de 1835, a coleção das leis do Império do Brasil. Entretanto, o Atlas Cultural do Brasil afirma que a primeira impressão mineira foi o Dicionário da Língua Brasileira, em 1832. A editora mineira mais antiga é a Livraria Editora Itatiaia, fundada em 1959 por Pedro Paulo e Edson Moreira. A primeira publicação da editora Itatiaia foi a coleção Buriti, de literatura, iniciada no mesmo ano da inauguração. Atualmente, várias editoras atuam em Minas Gerais, dentre elas a editora FAP, a editora Nandiala, a editora Casa dos Espíritos, a editora Autêntica e a editora da PUC Minas, que veremos com mais detalhes a seguir. As editoras especializadas em literatura afrodescendente no Brasil tratam a literatura afro não como algo desvinculado, mas sim como uma parte integrante da cultura brasileira. Essas editoras, portanto, assumem um papel social muito importante, o de mostrar que a literatura afrodescendente não se diferencia da pele do autor, mas sim na linguagem e tematização traduzida em literatura. A literatura afrodescendente vem ganhando um espaço cada vez mais respeitado e reconhecido no Brasil. Desde 2003, o ensino da história e cultura afro-brasileira se tornou obrigatório nos 3 níveis da educação formal, o que representa um resgate da contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.
As editoras especializadas em literatura afrodescendentes são responsáveis por proporcionar o acesso ao conhecimento sobre o vasto e rico universo africano. A função dos editores é, portanto, promover o conhecimento e o respeito à história africana e o respeito a um povo que tanto contribuiu para a nossa formação. Em Minas Gerais, destacam-se nesse segmento as editoras Masa Edições, Nandiala e Sobá. A Masa Edições é uma gráfica editora. Foi pioneira na publicação da literatura escrita por negros brasileiros. Mais recentemente nasceu a Nandiala, que promove noites de autógrafos com autores africanos e afro-brasileiros, encontros com escritores e cursos sobre temas de interesse na área. Nessa mesma esteira temos Sobá, que ainda não é uma editora. Ela é uma livraria café que começou como estande em eventos. Masa Edições, Nandiala e Sobá são empreendimentos pioneiros sediados em Belo Horizonte e dirigidos por mulheres negras, mestres e doutoras nas áreas de comunicação social e letras. A Federação Espírita Brasileira foi fundada em 1º de janeiro de 1884. Pouco mais de 2 décadas depois, em 1908, é fundada a União Espírita Mineira. Chico Xavier, nascido em Minas Gerais, foi responsável pela popularização da doutrina espírita no Brasil. O médium lançou seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, em 1932, com grande repercussão na imprensa brasileira por se tratar de poemas de poetas desencarnados como Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, Castro Alves, Antero de Quental e Cruz e Souza, chegando a ser estudado por críticos literários. Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, que em sua grande maioria foram editados pela Federação Espírita Brasileira, mas foram editados também em editoras espíritas de diversos pontos do país, e em Minas Gerais, pelo Instituto de Divulgação Espírita André Luiz e a União Espírita Mineira. Chico Xavier se configura como um fenômeno editorial. O livro Nosso Lar tem mais de 1,3 milhão de exemplares vendidos. O único autor nacional a vender mais do que ele é Paulo Coelho. Divaldo Franco e Zíbia Gasparetto são exemplos de espíritas brasileiros com grande número de publicação e vendas que se tornaram best-sellers. O mercado editorial espírita está em franca expansão no Brasil. Isso se explica pela mudança convencional da literatura espírita para o filão da autoajuda. No que diz respeito aos direitos autorais, a edição dos livros espíritas apresenta uma característica bastante peculiar. Entende-se que quem psicografa os livros é considerado apenas um instrumento da espiritualidade. Assim, o lucro obtido com as vendas desses livros é destinado a instituições filantrópicas às quais as editoras estão ligadas. Atualmente são 7 as editoras espíritas filiadas ao Sindicato Nacional dos Editores de Livros, sendo uma de Belo Horizonte e 5 filiadas à Câmara Brasileira do Livro. A Câmara Mineira do Livro possui, entre seus associados, 2 editoras dedicadas à publicação de livros espíritas. É no final do século XIX que a edição de livros escolares e acadêmicos surge no Brasil. A pioneira no ramo é a Livraria Clássica, empresa que foi líder nesse nicho até a década de 20. Dos primeiros investimentos no setor até os dias de hoje, muitas mudanças foram observadas no mercado de livros escolares no Brasil. Livros antes impressos na Europa passaram a ser impressos nacionalmente. A tiragem de livros educacionais cresce de acordo com o incentivo governamental à educação e diversas editoras ligadas a universidades passaram a publicar as obras acadêmicas, o que antes era feito apenas por um pequeno grupo de editoras privilegiadas. A ausência de documentos que relatem a história das editoras universitárias no Brasil e, mais especificamente em Minas, impede a obtenção de dados precisos sobre a trajetória desse nicho. Contudo, é possível fazer levantamentos indiretos para se identificar as editoras mineiras que se dedicaram a esse segmento. Os dados presentes no site da Associação Brasileira das Editoras Universitárias permitem um levantamento não oficial. Segundo o site, 31 editoras estão no Sudeste brasileiro, 6 dessas em Minas Gerais. Editora da Universidade Federal de Juiz de Fora, editora da Universidade Federal de Viçosa, editora da Universidade Estadual de Montes Claros, editora e livraria da Universidade Federal de Uberlândia, editora PUC Minas e editora UFLA-FAEP, além das universidades que contam com suas próprias editoras, Universidade Federal de Minas Gerais,
Universidade Federal de Ouro Preto, Fundação Universidade Federal de São João del Rei. Entre as editoras acadêmicas, existem aquelas voltadas para os níveis fundamental e médio, como é o caso da Balão Vermelho, que produzia livros paradidáticos, e da FAP, que produz principalmente livros de literatura infantil, infanto-juvenil, jurídicos, obras de referência, livros didáticos e paradidáticos. Hoje em dia, o maior comprador de livros didáticos é o Estado, que tem parte de 75% das compras nesse mercado editorial. Escolas particulares não conseguem acompanhar esse número e estão usando cada vez mais apostilas. O Programa Nacional do Livro Didático foi instituído em 1985, com o objetivo de distribuir livros didáticos para todos os alunos de ensino fundamental da rede pública. Objetivo esse que se concretizou apenas 10 anos depois. Em 1996, foi criado o processo de avaliação pedagógica dos livros, usado até os dias de hoje. Em 1997, o PNLD passa a fazer parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e vem crescendo e se ampliando desde então. Infelizmente, desde que essa compra é feita pelo governo, os conteúdos e ideologias dos materiais passam a ser controlados por ele. Para entrarem para a PNLD, as editoras fazem suas inscrições e são avaliadas pelas exigências técnicas e fiscais dos editais. Depois, são enviadas a professores que, a partir do guia do livro didático, escolhem o material. Logo em seguida, as editoras encaminham os livros às escolas. Livros estes que devem ser utilizados durante 3 anos. A contribuição mineira para o lançamento dos livros didáticos é bem inferior. De 1996 a 2008, só houve a participação em todos os editais de uma editora mineira, a Dimensão. Antes disso, num panorama de 29 editoras, 4 eram mineiras, mas todas ou foram compradas por editoras maiores ou mudaram o tipo de suas publicações. É necessário refletir como o setor privado influencia as diretrizes públicas educacionais e em como o mercado mineiro de produção editorial de livros didáticos vem se perdendo e diminuindo ao longo dos anos. Nandiala é uma organização editorial mineira e negra, que surgiu primeiro como livraria, no centro da cidade de Belo Horizonte, em setembro de 2006, especializada em publicações voltadas para africanidades, relações étnico-raciais e de gênero e sustentabilidade. Após 8 meses da fundação como livraria, Nandiala passou a realizar trabalhos editoriais em parceria com outra editora. A editora Afro possui uma localização estratégica em Belo Horizonte, na região da Savassi, representando uma resistência da militância negra, já que é um bairro nobre, historicamente marcado por uma elite branca belo-horizontina. A escolha do nome, de origem africana, deveu-se em grande parte à sua boa sonoridade. O termo agrada aos clientes, entretanto causa confusões quanto à pronúncia da palavra, mandala, mandiala, evitando assim conflito entre diferentes línguas. De forma semântica, o nome vem de um personagem de uma peça angolana e significa nascido em tempo de fome. Representa a situação na qual a editora surgiu para suprir a falta de editoras negras no Brasil. As demais editoras brasileiras publicam apenas autores africanos brancos e famosos, como Mia Couto e Água Lusa, e excluem livros e autores que também merecem reconhecimento e valorização, ou seja, publicam autores africanos e não literatura africana. A Nandiala faz questão de publicar autores antigos e acredita que com isso destrói noções equivocadas, como a literatura e a alfabetização serem recentes na África, e ajuda a fortalecer as africanidades no Brasil. O catálogo da editora é vasto: livros de história da África, arte, literatura, crítica, livros infantis, políticos, compõem o catálogo editorial e fazem circular o pensamento africano fora da África, para tornar acessível a todos que tenham interesse por esse fantástico continente e tão rico culturalmente. A editora apresenta alguns requisitos para a publicação, dentre eles a escolha cautelosa dos autores. Exemplo dessa escolha cautelosa é a exigência de que o livro corresponda à proposta ideológica da editora. Livros considerados impublicáveis são recusados sem que o motivo seja revelado. O corpo de funcionários da Nandiala é pequeno. O processo editorial é realizado por Iris Amâncio, que é responsável pela editora. Ela realiza grande parte dos trabalhos, dentre eles a revisão dos materiais e a coordenação editorial.
A única ocasião em que não foi responsável pela revisão foi no caso do livro Trajetória, que chegou a Nandiala somente para publicação e, por isso, a editora não responsabilizou-se pelos possíveis erros contidos na obra. Para imprimir seus livros, a editora utiliza os serviços de 4 gráficas de grande porte, por questão de orçamento, todas mineiras, mas nem todas localizadas em Belo Horizonte. A editora trabalha com edições de 1.000 exemplares, já que menos que isso não seria viável economicamente. Dessa quantidade, 10% correspondem ao pagamento dos direitos autorais, 10% destinam-se à divulgação e 80% à comercialização. Para a realização do projeto gráfico, a editora conta com o trabalho de 3 designers, os quais não possuem vínculo empregatício com a Nandiala, executando serviços como freelancers. Toda editora, independentemente da proporção entre idealismo e interesse comercial em sua constituição, tem uma importância fundamental por trabalhar com a construção de conhecimentos. Desse modo, podemos ver a importância da Nandiala, que em quase 2 décadas vem publicando conteúdo que fortalece a comunidade negra, contribui com a representatividade e com a disseminação de informações sobre a África. Com o intuito de subsidiar financeiramente a divulgação e prestação de esclarecimento sobre a doutrina espírita, surge em Contagem, no início dos anos 90, a Casa dos Espíritos Editora. O primeiro livro publicado, Canção da Esperança, padeceu da inexperiência dos fundadores, chegando aos leitores cheios de erros, o que obrigou a editora a voltar especial atenção à revisão gramatical e à apresentação gráfica. Por se tratar de livros psicografados, segundo a doutrina espírita, as informações advêm de outra dimensão e, portanto, não são frutos de trabalho intelectual de um indivíduo, razão pela qual os recursos autorais são destinados à Sociedade Espírita Everilda Batista, a qual está vinculada a editora. O catálogo da editora conta com livros psicografados pelo médium Robson Pinheiro e um selo, chamado Altos Planos, voltado ao conteúdo espiritualista e de autoajuda. Após serem psicografados, os textos passam pelas fases de preparação dos originais e revisão, realizadas pelos editores Leonardo Miller e Laura Martins. Em seguida, é encaminhado novamente ao médium Robson Pinheiro para decidir a respeito das possíveis mudanças sugeridas. Após a correção e a formatação, passam-se assim à fase da apresentação do livro. Importante frisar que, por questões econômicas, a arte e a impressão são feitas em São Paulo. Os livros da Casa dos Espíritos Editora são distribuídos para todo o Brasil. Em Belo Horizonte, seus distribuidores são a Caiaca Distribuidora, Leitura Distribuidora e União Espírita Mineira. Além dos livros, a editora publica o jornal Espíritos, editado e distribuído gratuitamente desde 1999, com versão para download no site da editora. Com 22 anos no mercado, a editora já contabiliza mais de 1,6 milhão de exemplares vendidos e, desde 2018, possui seu catálogo no formato digital, ou seja, em e-book. A história da editora Balão Vermelho está intrinsecamente ligada ao contexto escolar. A editora Balão Vermelho surgiu da necessidade da Escola Balão Vermelho ter um material paradidático de apoio ao trabalho educacional nela desenvolvido. Tal material foi escrito e organizado pela equipe pedagógica da escola. É importante dizer que a empresa de edição não nasceu de uma necessidade econômica. Assim, nunca houve uma restrição quanto à publicação. A editora pôde publicar suas obras pautada em critérios próprios, como, por exemplo, a qualidade do texto, e não em critérios exteriores, como a aceitabilidade do mercado ou o lucro. A produção não é feita em larga escala, seu processo é mais artesanal e, por isso, pode ser monitorado passo a passo. A editora e autora Ieda Maria Luz Brito, desde 1972, é sócia e diretora da Escola Balão Vermelho. Vários foram os autores que formaram seu referencial teórico, como Emília Ferreiro, em relação ao processo de alfabetização, Arthur Gomes Moraes, sobre estratégias de leitura, escrita e ortografia, e Paulo Freire, sobre a relação do indivíduo com a cultura e o aprendizado. A editora Balão Vermelho foi fundada por volta de 1996, sendo a coleção Jogos de Aprender o seu primeiro trabalho publicado. Tal coleção reúne os livros Primeiras Cruzadinhas e Cruzadinhas, Desafios Ortográficos, e é de autoria de Ieda Maria Luz Brito.
O contato de Ieda com professores e alunos incentivou a busca por uma didática que melhor atendesse às dúvidas e proporcionasse a reflexão e consequente aprendizado do aluno. A editora está situada na Rua Grão-Mogol e ocupa uma sala alugada em um edifício comercial. A sua localização proporciona um fácil acesso. A editora é pequena e suas publicações são restritas: 2 coleções e um livro, coleção Jogos de Aprender, Cadernos de Ação Pedagógica e o livro Agenda 21. O livro Agenda 21, de Mara Andrade, com ilustração dos alunos da Escola Balão Vermelho, surgiu na necessidade de tornar acessível para os professores o documento denominado Agenda 21, concebido na ECO 92, Conferência da ONU, que alertou o planeta da intensa degradação a que o meio ambiente estava sendo submetido. A publicação recebeu apoio institucional do governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, que pôs sua logomarca na contracapa do livro. A demanda pela coleção Jogos de Aprender tem sido grande e hoje a coleção é vendida em toda Minas Gerais, São Paulo, Salvador, Paraíba, Paraná e outros estados. A editora FAP é uma empresa familiar fundada em 1970 pelo ex-vendedor de livros Fernando Augusto Pinto e sua esposa, Jerusa Rodrigues, professora primária e autora dos livros da editora. Em apenas 5 anos, com o aumento da demanda, a editora deixou a produção artesanal de livros em uma garagem e passou a ocupar a sua primeira sede, que só viria a crescer com o passar do tempo. Atualmente, a editora FAP, comandada pela família Rodrigues, trabalha com diversos autores, revisores e designers para a entrega do melhor produto possível. Além de comprar os direitos autorais de livros estrangeiros, possui toda uma equipe preparada e especializada para a produção de seus livros. A busca pela perfeição dentro da editora FAP é uma de suas metas, pois com um mercado tão exigente, a apresentação do produto final deve ser a melhor possível. Assim, o processo de edição é realizado por máquinas de última geração. A ilustração dos livros é feita por designers gráficos. A editora está equipada com tecnologia de ponta e faz as impressões de seus próprios livros, além de estar apta para atender outros editores para a finalização de seus trabalhos, com outros tipos de publicações, como jornais, revistas, cartazes e folhetos. O catálogo da editora é composto por livros de literatura infantil, infanto-juvenil, jurídicos, obras de referência e livros didáticos e paradidáticos, com foco neste último gênero, visto que a grande paixão que move a empresa são os livros voltados para a área do ensino. A FAP também produz livros que fogem dos padrões normais de impressão, como livretos de brinde em formatos de quebra-cabeças e bichinhos de pelúcia, por exemplo. Como reflexo dessa dedicação à área educacional, a editora FAP teve um dos seus livros inseridos no PNLD de 2010, Hora de Construir. A Autêntica foi criada em 1997 e sua publicação de estreia foi uma tese de autoria de Aparecida Paiva, A Voz do Veto, a Censura Católica na Leitura de Romance. Embora tenha sido uma publicação cuja capa foi muito bonita, o miolo foi um fracasso. O que poderia ter sido um mau agouro para a editora recém-inaugurada, na verdade foi a oportunidade necessária para expandir os trabalhos e descobrir o seu nicho, a produção acadêmica. Pouco a pouco, a Autêntica ganhou espaço no mercado editorial acadêmico. Os livros foram ficando mais bonitos e os textos mais aprimorados. Na contramão dessa melhoria, veio a dificuldade financeira que obrigou a fundadora, Rejane Dias, a encarar a editora como empresa e a montar uma estratégia administrativa para que a Autêntica pudesse prosperar. A combinação planejamento e trabalho árduo levou a editora a se transformar, em 2011, no bem-sucedido Grupo Editorial Autêntica. Hoje, o Grupo Editorial Autêntica possui 6 selos. Autêntica Editora, com foco em livros nas áreas de ciências humanas, literatura brasileira e estrangeira e clássicos infanto-juvenis. Editora Gutenberg, com livros para jovens e adultos. Editora Nemo, destinada à publicação de quadrinhos, graphic novels e livros voltados ao universo geek. Editora Vestígio, livros de não-ficção, romances históricos e títulos de interesse geral. Yellowfant, publicações voltadas para o público infantil. E Autêntica Business, dedicada à área de negócios, administração, marketing e vendas. Em 2002, a Autêntica Editora conquistou pela primeira vez o Prêmio Jabuti, mais tradicional e importante prêmio do livro no Brasil, outorgado pela Câmara Brasileira do Livro,
com as obras Os Meninos e a Rua, uma interpelação à psicanálise, de Tânia Ferreira, vencedor na categoria Educação e Psicologia. A Autêntica é uma editora mineira que se consolidou no mercado editorial e representa hoje um dos grupos mais fortes no Brasil. Seus profissionais são especializados na área, o que reflete na qualidade dos produtos. A boa relação com os autores dos livros é uma prática primada pela editora, que faz questão da presença dos escritores em todas as etapas do processo editorial, pois entende que, afinal, é o autor que produz o conteúdo. A história da editora PUC Minas começou em novembro de 1996, 6 anos antes da inauguração formal da editora, por uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. Na ocasião, Cláudia Teles, que é coordenadora de edição da editora, foi convidada para realizar um trabalho de organização e sistematização de 25 revistas, que até então eram publicadas de modo independente por vários departamentos da universidade. A iniciativa visava aumentar a qualidade e o nível de profissionalismo das publicações em questão. O nascimento formal da editora foi em 2002, com novas metas de dar espaço a livros resultantes de trabalhos acadêmicos, além de publicar os periódicos dos departamentos da universidade. Apesar de ter sido criada tendo a universidade como norte, a editora PUC Minas já conquistou espaços fora do nicho acadêmico, ainda que esse último continue sendo seu foco. Entretanto, por restrições orçamentárias, a editora ainda não pode investir em todos os ramos que gostaria. Ainda não trabalha, por exemplo, com ficção ou com poesia. A preocupação financeira sempre esteve presente no percurso da editora. Por não ter departamento financeiro próprio, ela depende de verba destinada pela universidade aos fins editoriais, sendo que a maior parte dessa verba é destinada à publicação das revistas acadêmicas. A editora não tem infraestrutura que lhe garanta total independência. Não tem livraria, nem posto de vendas, o que dificulta a divulgação de alguns livros e restringe suas vendas. Atualmente, a editora está trabalhando com a disponibilização online das revistas. Esse formato de publicação libera a editora da preocupação com as verbas, custo do papel e outros gastos das artes gráficas, e permite um melhor acesso nas bibliotecas. A obra mais vendida da editora foi uma coleção em coedição com a EDUSP, de São Paulo. Trata-se do livro O do Vovô, correspondência de João Guimarães Rosa, Vovô Joãozinho, com Vera e Beatriz Helena Tess, de setembro de 1966 a novembro de 1967. A obra compila cartões postais que Guimarães Rosa mandou para a neta e atualmente está esgotada. Outras publicações que pertencem à produção acadêmica são da área de Ciências Sociais e da área de Metodologia, a revista Scriptum, entre outros. E assim a nossa viagem pelo universo de algumas das principais editoras mineiras chega ao fim. Muito obrigado por ter assistido ao nosso trabalho e até a próxima!